Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira. Vamos falar sobre Botafogo de futebol e regatas, nesse conteúdo aqui importante para o nosso glorioso. Meus amigos, quero falar primeiro sobre o jogo de amanhã contra a LDU Altitude, e o GE fez uma matéria bem legal que eu acho que vale a pena a gente repercutir aqui no nosso canal. Botafogo tem apenas 8 jogadores em seu elenco que já atuaram na altitude: de Plácido, Segovia, Vitor Cuesta, Tietê, Marlon Freitas e Lucas Fernandes. O resto nunca pisou na altitude, nem mesmo o técnico Luiz Castro, né, sua comissão técnica. E tem um significado muito interessante esse jogo, né, porque a gente tem que dosar energia. Não adianta o Botafogo colocar tudo no primeiro tempo e chegar ali aos 35 da segunda etapa com 3 palmos de língua aqui embaixo e os jogadores não conseguindo mais correr. Este é o problema da altitude. Se você exagera na dose, né? Se você corre e depois não consegue se controlar, aí o bicho pega. Escalação, menor ideia que o técnico Castro irá fazer. Ainda mais que o time está no Equador, vai fazer o seu primeiro treinamento hoje, já que teve 9 horas de viagem até chegar lá a Quito. Passou em Manaus, teve ali um reabastecimento, apesar de ser voo fretado, teve que ter um reabastecimento. E o Botafogo chegou e está já na cidade ali de Quito, esperando a partida de amanhã contra a LDU. Jogo difícil pra caceta. Botafogo tem que saber jogar o jogo, é importante não perder. Tem que saber isso, que é importante não perder esse jogo, porque uma derrota praticamente sacramenta o Botafogo na segunda posição do grupo. E teremos mais um jogo, né? Mais um duelo de mata-mata na Copa Sul-Americana. Empatando, a gente vai para a última rodada contra o Magallanes aqui no Newton Santos, precisando de saldo. E vai ter um confronto Magallanes e Botafogo e Magallanes e César Valer e LDU. A equipe que fizer mais pontos, mais gols, mais saldo, passará em primeiro lugar. Então, para o Botafogo chegar vivo na última rodada da Copa Sul-Americana, é de suma importância não perder amanhã. Empate não é ruim, a vitória já classifica o Botafogo, deixando ali o último jogo contra o Magallanes apenas para conseguir um empate no Newton Santos e a vaga para as oitavas de final. Dá até mesmo para o técnico Luiz Castro dosar o elenco para você ter ali um time mesclado nessa partida no Newton Santos, porque será o último jogo no mês de junho e depois nós teremos um clássico contra o Vasco. Então dá para o Botafogo, vencendo a LDU amanhã, você poupa o time ali, algumas peças contra a equipe chilena, consegue um empate, passa em primeiro lugar do grupo e você vai para a partida contra o Vasco da Gama com um time bastante descansado, já que o Cruz Maltino só tem um campeonato brasileiro nesta temporada em relação a disputas, né? Vai ter uma semana de trabalho, o Botafogo teria ali um duelo a mais, porém o jogo será no Newton Santos, né? Então a gente sabe, caiu no tapetinho e já era. Então, poucos jogadores do Botafogo conhecem jogar na altitude. Por exemplo, de Plácido, a gente não sabe se será o titular. Segovia será reserva. Cuesta será titular. Tietê será titular. Marlon Freitas será titular. E Lucas Fernandes depende ali da recuperação do Eduardo para saber se esse jogador será ou não titular. Então, mais da metade do nosso time não conhece jogar na altitude. Lucas Perry tem que ter uma atenção maior, porque a bola ganha mais velocidade. A LDU... Léo Dantas vai explicar tudo isso amanhã dentro do Giro de Notícias, com pré-jogo. A bola ganha mais velocidade, o ar rarefeito, né? Você tem mais uma velocidade um pouco maior com a bola. Não é a altitude de La Paz, mas é uma altitude chata, que é esta de Quito. Vamos torcer que o Botafogo faça uma grande partida amanhã contra a equipe da LDU, porque dá para vencer, dá para o Botafogo, pelo menos, no mínimo, empatar esse jogo na altitude. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a Estrela Solitária. Estamos com quase 198 mil inscritos. Conto com você pra gente bater logo a marca de 200 mil. Quero dar um recadinho pra vocês da Ágil. Antecipe já o seu fundo de garantia. Se você tá precisando de recursos, a Ágil pode antecipar o seu fundo de garantia e até 24 horas. Não demore. Ao invés de buscar ali outras maneiras, você tem a possibilidade desta antecipação do seu fundo. Se você ainda não entrou em contato com a Ágil, vou colocar aqui no primeiro comentário e na descrição o contato da empresa para vocês serem ágeis e entrarem em contato.
agora, hein? Eu tenho lido aqui nos comentários, né, de alguns torcedores. A gente tem sempre aqueles torcedores que aparecem no canal só quando o time perde. E muitos falando, agora tá mostrando como o time é fraco. Falei isso ontem aqui no canal e repito. É só vocês observarem quantos desfalques o Botafogo tá tendo. E numa área principal que é o meio campo. O Botafogo tá praticamente sem 3 jogadores que podem revezar no meio campo. Danilo, Gabriel e Eduardo. Esse último não jogou a peleja contra a equipe do Atlético Paranaense. Então, o meio campo é o lugar dos craques que vão levando o time todo pro ataque. Como diria a música do Skank. E dito isso, né, de que você tem o meio campo com ausências, isso atrapalha demais. Ainda mais na fluidez do meio campo, na força do meio campo. E a gente não ter 3 jogadores para esse setor, né, como Gabriel Pires, Danilo Barbosa. E ontem não tivemos o Eduardo, que é um jogador... E anteontem, no caso, não tivemos o Eduardo, que é um jogador que pisa na área. Tem características diferentes do nosso time, né? Vira um segundo atacante. Na hora do 4-1-4-1 pode ser um jogador para atuar no meio campo. É o principal meia do Alvinegro. Você tem realmente sentido essa carência. E aí você já viu o torcedor falando... O elenco é fraco, olha que time fraco. O time é muito fraco. Já tá caindo na onda dos rivais. Não caiam nas ondas dos rivais e nem caiam na onda da imprensa paulista, que pode começar a falar. Porque até agora nos programas de TV, eu vi alguns, ninguém falou. O Botafogo tá com 7 desfalques. O Botafogo tem ido para as partidas com o elenco na conta do chá, sem você revezar os jogadores. O time tá indo ali, ó, no limite físico. Antes que essa narrativa torne-se realidade, eu já estou falando aqui no canal desde ontem e vou continuar falando. O elenco do Botafogo é bom. Quando todos os jogadores estão ali à disposição, a gente vê o que acontece. O Botafogo consegue rodar e manter pernas, porém perdemos 7 jogadores. E perder 7 jogadores é algo que nem o Real Madrid consegue. Ainda mais no meio campo. Vou falar sempre isso aqui no canal, não é passação de pano, é só usar a realidade. Perder jogadores importantes na parte central de campo, você não ter peças para você alterar. Por exemplo, o Marlon e o Tietê estão jogando no limite físico. Porque você não tem o Danilo e o Gabriel para trocar com os dois. Ou para você jogar ali fazendo a melhor escolha. São os dois e pronto. Ainda mais que o Castro ele não coloca muita molecada, coloca mais os jogadores com bagagem. Então fica mais forte ainda, né? Por exemplo, o Breno, a gente não sabe como que vai entrar em campo. O Kaique vai precisar de ritmo de jogo porque não joga há muito tempo. E assim vai. A gente tem que entender o contexto do que tem acontecido com o Botafogo. Espero que para a partida contra o Fortaleza... O Danilo, que já treinou na última sexta, já tenha possibilidades. E também o Gabriel Pires, que está um tempinho lesionado com este problema na panturrilha. Quanto mais opções, melhor para o Botafogo. E para encerrar aqui o nosso vídeo, eu quero falar sobre Adrielson. Hoje eu vejo 2 jogadores do Botafogo, 3, né? No caso Tiquinho, mas esse pela idade eu acho complicado ir para a seleção. Mas o que o Adrielson tem jogado é um jogador que nitidamente, se tivéssemos uma boa vontade do Ramon Menezes, ele poderia ter ido para os amistosos da seleção brasileira. Claro que está sendo observado pela seleção canarinho, isso é nítido, todo mundo fala do Adrielson, que apesar de não ser um zagueiro gigante, né, de mais de 1,90 m, tem uma baita de uma impulsão, tem recuperação, é um jogador que tem uma boa qualidade na saída de bola e é craque. O Adrielson é um grande zagueiro que o Botafogo contratou e entra dentro daquilo, né? Quando veio ano passado, se você buscar nas redes sociais, Botafogo contrata Adrielson, você vai ver vários torcedores falando, olha esse zagueiro ridículo, que é isso? Criticando o Adrielson antes da contratação. Porque a gente acaba fazendo isso, né? Sem a gente conhecer uma peça, a gente acaba criticando. E hoje é peça fundamental para o Botafogo. Às vezes a gente tem uma pesa na mão em relação ao Sampaio sobre as análises, porque ele é reserva do Adrielson, que é craque. É a mesma coisa do Tiquinho. Tiquinho é craque. Então a gente acaba pesando muito nas avaliações dos outros jogadores por causa do Adrielson. Espero que não chegue nenhuma proposta para ele nessa janela de transferências. O mercado está de olho sim no Adrielson e é um cara que é fantástico. É um jogador acima da média. Comentem aqui o que vocês acham do Adrielson. Tamo juntos, fiquem com Deus, fogo neles. Pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Estarei de volta ali por volta das 8h30, mais ou menos, com o nosso Noite Alvinegra. Valeu e fui! Fogão!